Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Nós vamos para a nossa 22ª preleção e o tema que escolhemos para hoje é falar sobre potência e Grande Oriente e Grande Loja. Fique conosco até o final do vídeo, assine o canal, deixe o seu like, agradeço muito a sua participação, compartilhe. Dê uma paradinha aí no vídeo, compartilhe com os irmãos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que nós possamos levar cada vez mais as informações, as discussões e as reflexões sobre esse assunto que tanto nos chama atenção, que tanto dá gosto para conversarmos, que é a maçonaria, que é a maçonologia. Um forte abraço a você, meu muito obrigado. E vamos discutir o nosso assunto de hoje. Nós temos, em todos os países onde a maçonaria está instalada, os sistemas que administram a maçonaria. Em seu país, em seu estado, dependendo do lugar geográfico em que está instalado, é chamado de potência ou obediência. Então nós vamos ver qual é a melhor definição, qual é o melhor conceito para que nós possamos tomar um caminho e um entendimento melhor sobre isso. Potência define a soberania, o poder e a capacidade de se fazer obedecer, isto é, a autoridade sobre algo ou alguém a que ela se submete. O conceito de obediência, ao contrário, implica a ideia de submissão a uma autoridade superior. No nosso entendimento, quando você se refere a um sistema administrativo maçônico de um determinado local, nós podemos usar potência ou obediência. Porém, as recomendações hoje, recomendações da Associação Interamericana de Maçonaria, é para que se utilize potência. Por quê? Porque a potência ela é definidora da soberania daquela instituição. Para exemplificar, nós temos em Minas Gerais 3 potências maçônicas. Nós temos o Grande Oriente do Brasil de Minas Gerais, que é federativo, que presta obediência ao Grande Oriente do Brasil, que está instalado em Brasília. Nós temos o Grande Oriente de Minas Gerais. Esse Grande Oriente de Minas Gerais ele é independente, é um sistema independente e é uma potência. E nós temos as grandes lojas de Minas Gerais, que também é uma potência. Então, usualmente, estamos nos acostumando a nos referir a esses sistemas administrativos em que as lojas são jurisdicionadas como potência. Então, que fique claro aí que é uma potência. As autoridades maçônicas, os estudiosos, estão preferindo tratar como potência. Nós temos agora o que nós chamamos de Grande Oriente ou Grande Loja. Por exemplo, nós temos a Grande Loja de Minas Gerais. Nós temos o Grande Oriente de Minas Gerais. Por que isso? Por que essa nomenclatura a esses sistemas? O Grande Oriente e a Grande Loja. As grandes lojas têm uma vertente anglo-saxônica, uma vertente inglesa, oriunda da Grande Loja Unida da Inglaterra. Essa vertente inglesa dá-se o nome de Grande Loja. No Brasil, isso ocorreu em 1927, com Mário Behring, estava no Supremo Conselho, que hoje é chamado o Supremo Conselho de São Cristóvão. Ele rompeu com esse Supremo Conselho, criou o Supremo Conselho, que hoje nós chamamos de Supremo Conselho de Jacarepaguá, e ele, então, criou, para dar sustentação ao seu Supremo Conselho, as grandes lojas, que teve uma influência inglesa e americana, os 2 países que influenciaram a maçonaria brasileira em relação às grandes lojas. Enquanto isso, Grandes Orientes é uma vertente francesa. Nós devemos lembrar que as nossas primeiras lojas, elas foram jurisdicionadas inicialmente ao Grande Oriente de Portugal, lusitano, e posteriormente ao Grande Oriente francês. E lembrar
que a maçonaria em Portugal deu início com a vertente francesa. Então, os grandes orientes estão relacionados ao sistema francês. Surgiu em 1773 o Grande Oriente na França. No dia marcado para a instalação da Grande Loja Nacional de França, os participantes resolveram que aquela instituição se chamaria Grande Oriente de França, e não Grande Loja de França. Isso porque nós sabemos da eterna contenda, das rusgas entre a França continental e a Inglaterra. Então, devido a essas disputas de muitos e muitos anos, o Grande Oriente da França resolveu adotar este nome que lhe é próprio. Nós devemos também entender que entre esses dois sistemas, grandes lojas e grandes orientes, existe uma diferença no sistema administrativo. Por exemplo, nas grandes lojas, nós temos o grão-mestre, com toda a sua administração das grandes secretarias, e os assuntos relevantes que devem ser discutidos são levados a um conselho chamado Conselho de Veneráveis Mestres, que reúnem de tempos em tempos para essas discussões, para essas votações de assuntos relevantes. Mas entendemos que a grande loja é um sistema aristocrático, onde as decisões são tomadas principalmente no nível administrativo superior pelo grão-mestrado e seus colaboradores. O Grande Oriente, como exemplo, nós temos o Grande Oriente de Minas Gerais, nós temos um sistema administrativo diferente. Nós temos 3 poderes. O poder executivo, que é o grão-mestre adjunto. Nós temos as grandes secretarias que participam do sistema administrativo. Nós temos um poder legislativo, aquele que legisla, aquele que trabalha com as constituições, com as leis que regem a potência. Esse sistema legislativo, ele pode ser federal ou estadual. No caso do Grande Oriente do Brasil, tem 2 câmaras, uma Câmara Federal e uma Câmara Estadual. No caso do Grande Oriente de Minas Gerais, que é uma potência independente, no Grande Oriente de Minas Gerais, nós temos a soberana Assembleia Legislativa, que trabalha permanentemente durante o ano, fazer propostas de modificações e legislar, não só legislar, mas fiscalizar o gasto do Poder Executivo. Além disso, nós temos o Poder Judiciário e Eleitoral. Nós temos aí 2 importantes sistemas administrativos das nossas potências. Então, o sistema administrativo pertinente à Grande Loja e o sistema administrativo pertinente ao Grande Oriente. Então, nós não podemos esquecer, quando estamos falando de um Grande Oriente, nós temos uma vertente francesa, onde tem os poderes definidos, executivo, legislativo, judiciário e eleitoral, e as grandes lojas, onde com a vertente inglesa, que nós temos um poder do grão-mestre e dos veneráveis mestres em conselho. Estou sugerindo a leitura de um livro de autoria de Almir Santana Cruz, lá do Rio de Janeiro. O livro é produzido pela editora Zurk e o nome do livro é A História que a História Não Conta, a Maçonaria na Independência do Brasil. Eu terminei a leitura desse livro semana passada, entrei em contato com o Almir, parabenizando pelo trabalho, que é muito importante, porque ele declina nas suas páginas sobre as atas do Grande Oriente do Brasil naquele período que fervilhava a independência. As atas demonstram claramente a posição de Gonçalves Ledo como republicano e de José Bonifácio como monarquista. Mas ambos lutando com um objetivo comum. O que tinha de comum entre eles? A independência do Brasil. Existem hoje alguns grupos, alguns irmãos, através das lives, através de livros, destruindo ou tentando destruir a imagem de José Bonifácio de Andrade, como perseguidor do Gonçalves Ledo. Eu entendo que ambos tiveram uma participação efetiva. Primeiro, Gonçalves Ledo para a proclamação da República, que através do seu jornal, através dos seus panfletos, através dos seus discursos inflamados, ele conduzia essa possibilidade da República, através, primeiro, da independência. José Bonifácio, através do seu trabalho,
ele conseguiu manter a unidade do Grande Oriente do Brasil. Então, um muito importante para a independência, como maçom, Gonçalves Ledo, e um muito importante para a continuidade e estruturação da maçonaria no Brasil, José Bonifácio. A ambos nós devemos render todas as nossas homenagens e o nosso profundo respeito. Então, sugiro aí a leitura do livro A História que a História Não Conta, a Maçonaria na Independência do Brasil. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Espero que eu tenha produzido aí uma inquietação para que você busque melhores informações, não só sobre potência, sobre Grande Lógia, Grande Oriente, mas também pela história do Brasil, história da independência do Brasil. E não deixem de adquirir o livro do Almir Santana Cruz. Aproveite e peço, deixe seu like, muito obrigado e não esqueça, clique e assine o canal, seja um inscrito, isso nos dá força, isso constrói melhor o nosso caminhar. Nós vamos então, se você é inscrito, toda vez que produzirmos um vídeo e lançarmos o vídeo no YouTube, você o recebe como inscrito. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.